A Santa Paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. O canal falacioso chamado Maico Oliveira sempre possui produtos de fofocas, calúnias e sensacionalismos. Uma prova do sensacionalismo é a maneira como ele cria os títulos dos seus vídeos, e tudo isso não passa de fofocas e mentiras. Vou mostrar um exemplo. Perceberam que a palavra que o canal utilizou para chamar a atenção é bomba. Olha só como ele faz para realmente querer chamar atenção, usar de sensacionalismo. Essa é uma das muitas táticas para chamar a atenção dos telespectadores, mas não se deixe enganar. É apenas mais um canal falacioso, calunioso, onde a fofoca e calúnias é o que sempre reinará por não possuírem a luz de Deus. E vamos analisar também com base naquilo que aconteceu recentemente com a nossa irmã Vani Magalhães. E aqui nós vamos colocar no nosso comentário se a congregação ela está ligada diretamente ou indiretamente a esse caso trágico que aconteceu aí com a nossa irmã e o filhinho dela. Como pôde perceber, o canal Maico Oliveira usa de sensacionalismo e desrespeito ao falar do trágico acontecimento onde uma família ainda chora pelo ocorrido. Se ao menos tivesse um pouco de educação e respeito, não ficaria usando de sensacionalismo tocando novamente neste assunto, mas com certeza estaria respeitando o momento de luto da família. E além do mais, vem culpar a CCB se teve envolvimento de forma indireta ou direta nessa trágica história familiar. Perceberam que o casal aí já estão acusando a CCB de toda essa situação? Perceberam que estão sendo utilizados pelo diabo para colocar contendas da família que está em luto contra a CCB? Pois é, são dessas armas diabólicas que os opositores tentam usar contra nós. Mas estaremos sempre refutando e mostrando para a nossa Irmandade que esses opositores são lobos em peles de ovelhas. Nós sabemos que o esposo dela, ele já foi preso, ele já deu o seu parecer, ele colocou a culpa no diabo, no espírito contrário, ele colocou a culpa na droga, mas ele não colocou a culpa nele mesmo. Vocês acabaram de falar que a pessoa causadora dessa tragédia colocou a culpa no diabo e não colocou a culpa nele mesmo. E vocês, de forma diabólica, estão querendo colocar a culpa na CCB e ainda gerar confusões com a família que está em luto. Isso demonstra que o vosso canal não possui nada de Deus, mas um movimento vaidoso voltado para a fama ou quem sabe também para o dinheiro. E estão se aproveitando da CCB para tentar atrair mais visualizações do seu canal. Mostre biblicamente que as suas atitudes estão corretas. Vamos lá, mostra. Mostre biblicamente que é da forma como vocês fazem para respeitar uma família em luto. Eu já adianto que vocês estão totalmente fora da guia de Deus. Isso se tiver Deus nos vossos corações, né? Vejamos, Gálatas capítulo 6, verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Se aproveitar das dores de uma família e ainda mais ficar colocando a igreja como possível causador dessa tamanha fatalidade familiar, é fazer o bem? Que bem está sendo feito quando se utiliza do sensacionalismo, se aproveitando tanto das dores da família como da igreja. Suas máscaras estão cada vez mais saindo dos vossos rostos para mostrar a palhaçada que vocês fazem com coisas sérias. Se estivessem preocupados de verdade, nem falaria mais desse assunto, mas estariam orando pela família que hoje está tendo essa grande dor. Aí fica uma pergunta também. Essas pessoas, no caso da nossa irmã Vani, do seu esposo, viviam dentro da igreja. Ele, ao que falam nas reportagens, que ele era usuário de drogas. E aí a gente pergunta, o Deus da congregação não é tão poderoso? Por que não libertou esse homem das drogas antes dele cometer tal atrocidade na vida da nossa irmã? E aí a gente também se pergunta, qual foi a diferença que fez para ela ter seguido tão à risca a doutrina da congregação, se o resultado para ela foi desastroso, catastrófico e irreparável? Porque não tem o que reparar agora.
Vivemos dentro da igreja porque esse é o mandamento da palavra de Deus. Vejamos, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tantos mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. A palavra ensina estar sempre congregado para cultuar, louvar e aprender de Deus, e assim sermos melhores um para com o outro. Não somos robôs para viver controlados por Deus, mas temos condições de escolhas para colocar em prática ou não aquilo que Deus nos ensina. Vejamos, Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Entendeu que a pessoa é quem escolhe, se fará o bem ou não, porém ela saberá das recompensas que ganhará. Se ouviu a palavra e fez o bem, com certeza será recompensado mais cedo ou mais tarde por Deus. Se ouviu a palavra, mas decidiu dar ouvidos a vozes malignas, a sua recompensa serão de grandes prejuízos, tanto material como espiritual. Você indagou de forma tendenciosa por que o Deus da congregação não interveio nessa tragédia. Você deveria perguntar por que os justos sofrem, ou seja, vocês deveriam perguntar por que os justos sofrem. Sofremos por causa do pecado de Adão e Eva, e assim Deus manda a chuva, o sol e outras bênçãos, tanto sobre os justos como sobre os injustos. O sofrimento fortalece a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aquele que está em Cristo sempre vencerá a tentação. Para que isso aconteça, você deverá sempre se esforçar e não apenas exigir que Deus faça tudo por você. Deus também lhe deu condições para que você faça a sua parte. E não estamos aqui na terra para viver na carne, mas em espírito. E temos a certeza que a morte não se torna uma prisão, mas uma libertação garantida para estarmos sempre com Cristo. Por mais que seja dor na carne, pode ter certeza que estaremos um dia eterno tendo felicidade na alma. Aqueles que já partiram fiel a Cristo Jesus estão nos aguardando para uma eterna felicidade juntos. A sua blasfêmia de querer confrontar Deus alegando do porquê ter deixado essa tragédia acontecer só demonstra o quanto vocês são terrenos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós da CCB que estamos em Cristo Jesus e que entendemos espiritualmente não como pessoas terrenas, sabemos muito bem que a nossa irmã e o seu filho estão muito bem guardados, esperando aquele grande dia pelo soar da trombeta. Agora só basta nós que estamos vivos lutar para um dia alcançar a vida eterna e de abraçarmos todos aqueles que já partiram dessa terra. Lembrando que a doutrina não é da congregação, mas de Cristo Jesus. Os apóstolos e os demais que assim o seguiram morreram degolados, comidos por leões e até mesmo queimados. Esse é o Deus que nós servimos, o mesmo que a igreja primitiva também servia. Então pare de ficar falando tantas besteiras para tentar colocar a família que está em luto contra a CCB. Isso que vocês fazem é procedência totalmente maligna. Eu quero começar um conselho para quem vai casar sobre a paciência. Se você não for paciente, você vai ter problemas. Se você não engolir seco algumas situações, você vai ter dificuldade. Mas se você lembrar da palavra que confirmou teu casamento, se você lembrar dos avanços que você teve na fé enquanto namorava, só um adendo. Esse ancião aqui é um dos anciães mais badalados da congregação cristã no Brasil. Uma resposta que eu vou dar para milhares de pessoas que vieram no meu canal falando assim que não é obrigado a buscar a palavra. Esse ancião, ele está dizendo que o casamento é pela confirmação da palavra. Aqui, ó, ele coloca aqui, ó. mas se você lembrar da palavra que confirmou teu casamento, Se você lembrar da palavra que confirmou o teu casamento. Então Isso o ancião, né? ele comprova, o ancião sou eu. Ele está comprovando que a palavra na congregação confirma casamento. E ele diz que se você não for paciente,
se você não for ser subserviente ao seu esposo, você terá grandes problemas. E talvez esse tenha sido o maior problema da nossa irmã Vani, ter ficado subserviente ao marido, ter tido paciência demais, e resultou no que resultou aí, que todos nós pudemos ver nessa semana. Vocês pegaram uma pregação para usar de forma maliciosa. Mas a pregação é muito clara ao dizer que o casal, e não somente a mulher, devem ter todas as qualidades de um cristão para que o casamento vá bem. Aonde que nessa pregação o irmão disse que é obrigatório buscar a palavra para casamento? Tenho que confirmar, como muitos já disseram a vocês. Vocês são mentirosos. Vocês são tendenciosos. No áudio postado não tem ensinamento obrigatório de buscar a palavra para casamento. Nem tão menos da irmã ser submissa a qualquer situação que se apresente. O áudio apresenta alguns casos em que irmãos ainda buscam a palavra para o casamento. Isso é um particular de cada um, mediante a sua fé para essa tomada de decisão. 1 João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Casal que buscam a palavra de Deus é porque assim acreditam, têm fé, que estão pedindo para formar uma família em Cristo Jesus. E Deus confirmando, não significa que o casamento não poderá ser desfeito pela própria mão do homem. Sim, pode, é claro. Basta vacilarem na fé, que o diabo não pedirá licença para entrar no meio do casal. E é o que acontece em alguns casos, o vacilo na fé. Já vi situação em que Deus falou claramente com o casal que foram buscar a sua palavra para se casar. E ouvindo um não da parte de Deus, entenderam que seria a união de duas pessoas que não conseguiriam levar o casamento adiante. Faça-me o favor, tomem vergonha na cara, sejam sinceros de verdade e não venham utilizar nunca mais do sofrimento de uma família para se aproveitar de visualizações no seu canal. Isso é uma artimanha diabólica, vergonhosa e totalmente anticristã. Os maiores causadores de catástrofes são vocês, que usam de fofocas e calúnias para tentar colocar o povo de Deus em dissensões. Mas tudo que aqui se faz se paga, mais cedo ou mais tarde. Você deve se preocupar sempre até morrer. Até morrer. Em manter o teu casamento dentro da doutrina. Tem que se preocupar até morrer. Isso com as irmãs, tá? Tem que se preocupar até morrer em manter o seu casamento dentro da doutrina. Isso o que quer dizer manter seu casamento dentro da doutrina? É você obedecer em tudo, abaixar sua cabeça para o que o seu esposo diz e o seu esposo dominar toda a situação. Quer dizer, ele manda e desmanda, ele faz e desfaz. Entendeu? E é assim que tem que ser. Não leve em consideração a sua opinião, não leve em consideração o teu sentimento. É o que ele quer, é o que ele acha, é o que ele deseja. Quantas falácias, meu Deus do céu, muita papagaiada. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, dos versos 22 ao 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Os versos aqui mostram a posição da mulher perante o seu marido. Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Se eu amo a minha esposa, eu não vou me sujeitar a ela? Diz aí, pensa um pouquinho. Você ama sua esposa, né? Você também não vai se sujeitar a ela? Sim, claro que eu vou me sujeitar à minha esposa, como você vai estar se sujeitando à sua esposa. Vejamos aqui agora no verso 21 de Efésios capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A pregação é muito clara em dizer que a mulher é quem sempre vai edificar a sua casa. Olha só, Provérbios capítulo 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Aqui não quer dizer que a mulher vai viver apanhando do marido, claro que não.
mas fala claramente da importância da mulher para o crescimento espiritual de uma família. Não significa ter mais responsabilidade, significa que essa é a posição dada por Deus. Mas que a mulher, ela não é também superior ao homem. E não tem superioridade de homem mediante a mulher. Tem um vídeo aqui, vou deixar aqui no final desse vídeo, explicando se o homem é superior à mulher. Vocês são ruins de Bíblia. E nem por isso também o homem ele vai se aproveitar dessa posição da esposa quando diz que ela é quem edifica a casa. Muito menos o homem vai aproveitar dessa posição para fazer o mal. Isso é antibíblico. Se assim o faz, ele vai estar contrariando a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer que nós devemos amar a nossa esposa, como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por ela. Se o marido agride a mulher ou vice-versa, está acontecendo um rompimento sentimental e não está sendo colocado em prática a própria palavra de Deus. Não dá para continuar vendo tantas besteiras, onde vocês tentaram culpar a CCB e o nosso irmão na pregação, afirmando que assim a CCB ela só causa dissensões entre casais. Isso só demonstra a maldade que vocês levam no coração. Mas se tivessem a guia de Deus, nem estariam perdendo tempo em fazer conteúdo dessa forma no vosso canal. Tito, capítulo 3, verso 2. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Esse verso vocês não seguem, pois se seguissem não ficariam tentando colocar contendas entre a CCB e a família que está em luto. Mas acredito que vocês pagarão por tantas calúnias e maldades que vocês fazem no canal de vocês. Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Encerro mais um vídeo, meus irmãos e minhas irmãs, demonstrando que este canal desse casal é um canal que não possui nada de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus, na graça, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.